Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Elias Croce, com mais uma pitada de sal para sua alma. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 23, um salmo muito significativo para a vida de todos nós. Cada versículo deste salmo nos traz uma mensagem importante. O primeiro versículo diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O segundo diz: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu quero falar dessa segunda parte: faz-me repousar em pastos verdejantes, que está aqui no versículo de número 2, a primeira parte. Um dos fatos mais estranhos em relação às ovelhas e os carneiros é que, na sua própria constituição, é-lhes impossível deitar-se a menos que se satisfaçam pelo menos 4 condições. Primeiro, devido à timidez, eles se recusam a deitar, a não ser que estejam plenamente tranquilos e sem temores. Em segundo lugar, eles não se deitam, isso é, as ovelhas ou os carneiros não se deitam se houver atrito com outros. E em terceiro lugar, eles não se deitam se as mesmas estiverem sendo importunadas por alguma mosca ou por algum parasita. E em quarto lugar, elas não se deitam se estiverem com fome. Então, as ovelhas são totalmente dependentes de seu pastor. A primeira coisa que eu encontro aqui é a necessidade de segurança. Elas somente se deitarão se estiverem em plena segurança, sem temores, sem tensões e sem fome. Então, o bem-estar das ovelhas depende da diligência do seu Criador. E esse é um quadro que somente o pastor pode proporcionar. E o pastor proporciona as condições adequadas para que as ovelhas se deitem. Um rebanho inquieto não dá bons lucros. Sabe-se que os carneiros são animais medrosos e se assustam facilmente. Até um coelho que salta no meio deles, de repente, provoca a dispersão dos rebanhos. Uma ovelha assustada, por exemplo, pode assustar as outras ovelhas. Quando a ovelha assustada dispara a correr, dezenas de outras ovelhas saltarão com ela, e grande será a ruína do rebanho. Conta-se que um pequeno cachorrinho, com um simples latido, colocou o rebanho a correr, e também como 2 cães que em uma noite mataram 292 ovelhas por causa de um latido ou de sentirem-se inseguras. Então é importante que as ovelhas se sentem seguras com o pastor. Então, nada mais tranquiliza uma ovelha do que a presença do pastor no campo, junto a ela ou junto a elas. Lembramos-nos de São João, capítulo 10, versículo 11. E o texto diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Nada há na vida cristã como a presença de Cristo. Ele é o nosso bom pastor, ele é o seu bom pastor. A presença de Cristo tira o medo, tira o pânico, o temor do desconhecido. Se sentirmos que há inimigo ou inimigos ameaçando a nossa incredulidade,
Muitas vezes nosso impulso é simplesmente fugir. Então, em meio a essa desventura, subitamente nos sobrevém a consciência de que Ele, Cristo, o bom pastor, está ali, está aqui, está aí contigo. Essa certeza muda tudo. Mateus 28, versículo 20, Jesus disse: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a presença de Cristo lança uma luz diferente sobre a situação. De repente, as coisas não parecem tão sombrias assim, tão aterrorizantes. A presença dele modifica tudo. Com a presença dele, a calma volta. E nós já podemos repousar com segurança, na certeza de que podemos descansar. A presença dele é fundamental, é muito significativa na minha e na sua vida. Então veja, a primeira coisa que a presença dele faz é trazer segurança. Existe uma outra situação difícil que acontece com as ovelhas, que é a tensão, a rivalidade e disputa dentro do rebanho. Então, a segunda fonte de temores da qual o ovelheiro tem que se livrar, ou tem que livrar o rebanho, é o problema da tensão, da rivalidade, da disputa dentro do próprio rebanho. Eu estive observando e vi que em todas as sociedades de animais existe uma ordem de dominação. Uma ordem de dominação no meio do grupo. Em um galinheiro existe a chamada ordem da bicada. No meio do gado bovino existe a ordem da chifrada. Entre os ovinos existe a ordem da marrada. Cada um querendo dominar. E, em geral, uma ovelha mais velha, arrogante, ardilosa e dominadora se arvorará em líder de qualquer grupo de carneiros. Ela mantém sua posição de prestígio, com marradas, expulsando as outras fêmeas e cordeiros. Por causa dessa rivalidade, tensão, competição pela melhor posição, autoafirmação, é que existe esse conflito no rebanho. Existe também o problema da ovelha mais velha e suas manias. A ovelha mais velha espanta as mais novas. E esse conflito dentro do rebanho pode constituir-se em um fato debilitante. Os animais se tornam nervosos e tensos, insatisfeitos, inquietos, emagrecem e ficam irritáveis. Mas a presença do pastor é suficiente para que a rivalidade se acabe. A presença do pastor causa uma enorme diferença no meio do rebanho. E é isso que nós vemos nesse salmo. Quando o salmista diz com muita propriedade aqui: deitar-me faz em pastos verdejantes. Isso é muito importante porque a sua presença traz para cada uma das ovelhas a ausência do temor. E essa ausência de temor é muito importante. Por exemplo, a ausência de temor de parasitas e insetos que também prejudicam a produtividade do rebanho. Portanto, a presença do pastor nesse momento difícil da minha e da sua vida é muito significativa. Existe também uma outra situação que intranquiliza o rebanho, é a fome, o temor da fome. Finalmente, para que as ovelhas repousem, é preciso que haja
a ausência da fome, enfim, que o temor não esteja ali. Isso está implícito na declaração. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, é isso. Pastos verdejantes significa que o pastor trabalha, que o pastor se importa conosco. Pastos verdejantes significa que ele tem um cuidado específico. E o nosso pastor prepara tudo. Ele limpa a nossa vida das pedras duras da incredulidade. Ele arranca as raízes amargas e quebra o duro e orgulhoso coração. Depois ele semeia os grãos da sua preciosa palavra, rega com o orvalho e a chuva de sua própria presença, a presença do Espírito Santo. Sua preocupação pelo meu bem-estar, sua preocupação pelo seu bem-estar acha-se acima da minha e da sua compreensão. Essa vida de vitórias tranquilas, de feliz descanso, de repouso em sua presença, de confiança em sua direção, é algo que poucos cristãos gozam plenamente. Mas você foi chamado para viver na segurança dele. Às vezes preferimos nos alimentar em terras estéreis deste mundo que nos cerca, mas o pastor providenciou pastos verdejantes para aqueles que desejam mudar-se para eles e ali encontrar paz e plenitude. Deitar-me faz em pastos verdejantes, porque o pastor está presente, o pastor está ali. Eu posso me deitar, eu posso dormir, eu posso ficar tranquilo. O Espírito Santo, como meu consolador, como meu conselheiro, como teu orientador, comunica o cuidado pastoral e a presença de Cristo em São João capítulo 14, 16 em diante. Meu descanso tranquilo. Descanso tranquilo na sua presença. Será em um lugar de pastos verdejantes. Em Jesus e na sua palavra, eu tenho vida em abundância. Você tem vida em abundância. É isso. Esse salmo é incrível, maravilhoso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Deus te abençoe. Sinta a presença deste pastor. Ele te ajuda, ele te sustenta e tem o melhor para a sua vida. Deus te abençoe. Um beijo no coração.